Fala, gurizada, a questão 35 da SpaceX diz o seguinte: o território brasileiro é atualmente bem maior do que as terras atribuídas a Portugal pelo Tratado de Tordesilhas. A expansão da colônia ocorre graças à ação de bandeirantes, missionários, militares e pecuaristas que ocuparam as vastidões pouco exploradas das terras de ambos os lados da linha de Tordesilhas. O tratado em que a França renuncia às terras que ocupava na margem esquerda do rio Amazonas e aceita o rio Oiapoque como limite entre a colônia portuguesa e a Guiana Francesa é o... Percebe o nível de detalhe dessa questão. O que a gente vai fazer? Vamos conceituar o segundo Tratado de Utrecht, o Tratado de Santo Ildefonso, o Tratado de Madrid, o Tratado de Badajoz e, por fim, o primeiro Tratado de Utrecht. Olha só, vamos analisar os conceitos retirados de um livro intitulado Toda a História e, diga-se de passagem, está no próprio edital da SpaceX. Deixa eu só tirar aqui. Diz assim, ó. Eu coloquei aqui a capa do livro, né? Aqui eu fiz uma compilação de informações a partir das páginas 225 e 226 desse livro aqui do professor José Arruda e do professor Nelson Piletti. Diz o seguinte: primeiro Tratado de Utrecht, tá aqui, ó, 1713. A França renuncia às terras que ocupava na margem esquerda do rio Amazonas e aceita o rio Oiapoque como limite entre a colônia portuguesa e a Guiana Francesa. Então seria lá o primeiro Tratado de Utrecht, o conceito pedido pela questão. Vamos dar uma olhada aqui, Magnus, aonde fica este tratado. Tá aqui, ó. Aqui no mapinha a gente percebe. Deixa eu só limpar aqui, né? Ó, aqui é a região onde eu vou destacar aqui, ó. Aqui é a região fronteiriça entre a Guiana Francesa, aliás, toda essa região, né? Essa região aqui, ó. Guiana Francesa, tá? Aqui é o rio Oiapoque, então tá dizendo que a França abre mão da margem esquerda do rio Amazonas e estabelece como limite a região do rio Oiapoque, que fica aqui, como tá destacado bem aqui na legenda. Tá vendo aqui embaixo, ó? Tratado de Utrecht, tá? O primeiro Tratado de Utrecht, né? Então já seria lá o primeiro Tratado de Utrecht a nossa resposta. No entanto, o que a gente vai fazer? Deixa eu só limpar aqui. A gente vai voltar lá para a gente analisar os outros conceitos, porque as provas subsequentes podem pedir os outros tratados. Quer ver? Vamos lá. Tá? Então a gente já apontou aqui o primeiro tratado. Legal, vamos para o segundo. Segundo Tratado de Utrecht, que é assinado na Holanda, né? Utrecht é uma cidadezinha holandesa. 1715. A Espanha reconhece a posse de Portugal sobre a colônia... Opa, coloca aqui. Sobre a colônia do Santíssimo Sacramento. Não esquece, a colônia do Santíssimo Sacramento é uma fundação portuguesa de 1680. Tranquilo? Vamos lá. Inconformados, os castelhanos de Buenos Aires fundam Montevidéu em 1726. Os portugueses erguem o Forte de Rio Grande em 1737 e a partir dele começam a ocupar a atual região, né, o atual Rio Grande do Sul. Legal, vamos dar uma olhada no mapa. História precisa analisar o mapa. Espera aí que eu vou passar aqui o próximo slide. Tá aqui, olha só. O que diz lá? Que a colônia do Santíssimo Sacramento, deixa eu só pegar a caneta aqui, ó. Tá aqui a caneta, vamos de caneta verde. Tá aqui, ó. A colônia do Santíssimo Sacramento, que é fundada por portugueses, desperta a insatisfação dos castelhanos de Buenos Aires que fundam Sacramento, não é isso? Né? Fundam Montevidéu em 1726, né? Fato que também leva à fundação de Rio Grande, que é aqui em 1737, como diz lá, né? Mas não faz referência ao que está no enunciado da questão, que trata da construção da fronteira entre a Guiana Francesa e a colônia portuguesa Brasil, tranquilo? Então a gente já poderia eliminar. Vamos voltar lá para a gente verificar o outro conceito, tá aqui, ó, né? A gente já analisou aqui. Opa, deixa eu só apagar aqui, legalzinho. Vamos lá, tá aqui. Analisamos este aqui e este aqui. Tratado de Madrid.
assinado na Espanha, evidentemente, 1750. Anula o Tratado de Tordesilhas, tira esse aqui, anula o Tratado de Tordesilhas e sela o princípio do uti possidetis, isto é, quem está, ocupa. Portanto, a Amazônia e Mato Grosso é posse portuguesa. Contudo, ou no entanto, Portugal renuncia à colônia do Santíssimo Sacramento em troca dos 7 povos das missões. Não esquece que os 7 povos das missões são fundações espanholas. Então puxa uma setinha aqui e escreve fundações, tranquilo, espanholas. Tudo bem? Legal. Evidentemente que isso levaria a um litígio ibérico em terras coloniais na América do Sul. Por quê? A colônia do Santíssimo Sacramento, Portugal vai resistir muito em entregar, da mesma forma que os 7 povos por parte da Espanha, né? E isso leva à assinatura de um 4º tratado intitulado de Tratado de El Pardo, também assinado na cidade de El Pardo, na Espanha, que é a anulação do Tratado de Madrid em função de uma guerra, que inclusive ela resultou, a famosa Guerra Guaranítica. Pois bem, um 5º tratado, um 5º documento, deixa eu trocar aqui a caneta, é assinado, que é intitulado Tratado de Santo Ildefonso, que é outra região da Espanha, já lá no finalzinho do século XVIII, portanto 1777, está aqui, estabelece que a Espanha ficou ou ficaria com os 7 povos das missões, porque era uma fundação espanhola, enquanto ficaria também com a colônia do Santíssimo Sacramento, que é uma fundação portuguesa. E, como consequência, Portugal ficaria com a região que compreende Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Evidente que Portugal não vai perder facilmente a posse ou o controle da região do Santíssimo Sacramento, que aliás foram eles que fundaram, os portugueses que fundaram. E aí, efetivamente, em 1801, a história registra um outro tratado intitulado de Tratado de Badajoz, região também na Espanha. Já é do início do século XIX, 1801, e acusa que a Espanha renuncia aos 7 povos das missões e esse território, que até hoje, diga-se de passagem, evidentemente pertence ao Brasil, ficaria na época para as posses portuguesas, tranquilo? É isso aí, gurizada. Vamos analisar o gabarito. Que questão bacana que compreende grande parte dos tratados de fronteira durante o Brasil colonial. Muito boa questão. Vamos analisar aqui o gabarito. Deixa eu só... Vamos apagar aqui a bagunça. A gente pega aqui o mouse. Vamos lá. Tá aqui a questão. Tá aqui, ó. Opa. Eis o resultado. Isto é, primeiro tratado de Utrecht. Para a gente chegar nesse conceito, a gente precisou atravessar os outros tratados e compreender cada um deles. Evidentemente que ocorreu com o auxílio do mapa que a gente acabou de analisar há segundos atrás. Falou, gurizada? É isso aí. Valeu. Assina o canal. Daqui a pouco eu volto com outra questão. Um abraço.